Olá a todos, bem-vindos à segunda temporada, primeiro episódio da segunda temporada do JM Triatlo Podcast. Neste episódio vamos abordar as estratégias de nutrição e o planeamento da nutrição para o Ironman. Não esquecer que tudo isto é feito com trabalho, nós trabalhamos diretamente com uma nutricionista e com a ajuda dela vamos abordar o tema da nutrição e da hidratação no planeamento durante o ano e no planeamento específico da prova em si. Em relação à nutrição, é um tema muito quente, é um tema muito pessoal e normalmente, quem está a começar na modalidade acha sempre que não precisa de comer tanto nem beber tanto. E aí começa o maior erro, ok? As pessoas têm dificuldade em associar que a quebra de performance foi devido à falta de comida e não devido à falta de treino. Muitas vezes também é devido à falta de treino. Ou então intensidade a mais durante a prova para aquilo que deviam fazer. Mas muitas vezes também, e eu analiso as provas depois dos alunos, eles dizem, não percebo porque é que falhei, porque é que fiquei sem força. Eu digo, eu percebo, porque não comeste ou não bebeste. E isso é regra de ouro quase sempre. E a maioria dos erros é da malta que está a começar porque acha que eu não faço tanta intensidade, eu não preciso de comer tanto durante a prova ou durante a semana. Para que é que servem esses recoveries? Para que é que serve? Isso não serve para nada. O treino até foi fácil, para que é que eu vou tomar um recovery? Pois bem, vamos lá então começar a falar e abordar os temas devagarinho, um de cada vez. Porquê é que é importante comer durante o treino? Acima de tudo, nós quando estamos a fazer um treino de recovery, o treino de recovery é para nos recuperar da sessão anterior e preparar para a sessão seguinte. Quanto mais depressa tu recuperas de uma sessão para a outra sessão, melhor performance vais ter na sessão seguinte. Ora, se nós estamos a treinar e não estamos a comer nada, a nossa recuperação vai ser mais diminuída. Se estivermos a falar de um treino menos de 1 hora, intensidade baixa, não temos que estar a comer. Mas agora, se fizermos um treino de 1 hora e meia com intensidade alta, muita gente não come. E diz assim, mas eu aguentei bem o treino sem comer. Pois bem, mas se tu tivesses comido, não ias tanto ao limite, ias recuperar mais depressa para o treino do dia a seguir. Esta é a base da comida durante os treinos, os famosos intratreinos, naqueles treinos durante a semana que têm duração de 1 hora e meia. Eu sei que a maioria de vocês aguenta a sessão, as séries. Não é essa a questão. A questão é, e depois para o dia a seguir? Recuperam bem? Não é ao final de um treino, de uma semana, 2 semanas que se vê isso. É ao final de 1 mesociclo, 2 mesociclos, 3 meses. Que é o tal, como a gente falou na primeira temporada, o overtraining. Muitas vezes associado a não meteres combustível quando deves meter. Por isso é que eu digo que durante as sessões tem que comer. E ainda nem fomos falar nas sessões longas, que é assim tão... Bom, eu vejo com cada coisa, pessoal que vai para uma sessão de 4 horas de bike e leva-me um gel. Ou 2 géis, que é completamente... Não, mas era um bocado isso que estavas a dizer, ele até aguenta a sessão. O problema é que não recupera de forma conveniente para as sessões seguintes. E muitas vezes durante a semana isso acontece, nisso estavas a dizer. Tens treinos de 1 hora e meia. Não comem. Não tomam nada durante o treino. No dia a seguir estão um bocadinho mais cansados. Chegam ao fim de semana, fazem 4 horas com o gel, chegam ao domingo, têm uma corrida longa, não vai dar. Não correm. E a questão não é o aguentar. Eles até podem aguentar. Agora, em que estado é que aguentam? Porque chegam ao treino completamente arrebentados. Portanto, ainda agora, no outro fim de semana, fui andar, estava num sítio qualquer que eu vi que faltavam mais 20 minutos para acabar o treino. E alguém me disse, mas vais pôr um gel? Eu disse, então porquê? Porque não? Mais 20 minutos acabou. Está bem, mas eu já não ponho há imenso tempo, tenho que pôr agora. E o gel nesse momento até, imagina, funciona como já a recuperação para mas para o dia acima seguinte, de tudo, eu queria acabar o treino bem e assim, não há necessidade. Porque nós sabemos que quando é treinos longos, falta 20 minutos, mas facilmente os 20 passa para 30 ou para 40 entre semáforos ou alguém que já está arrebentado e tens que ir mais devagar. Portanto, eu não quero correr o risco de não acabar bem, não acabar confiante. Falta 20 minutos, meia hora para acabar, eu ponho o gel na mesma. Pronto, está feito, está fechado o tema e já me está a ajudar a recuperar melhor para o treino a seguir do mesmo dia ou do dia a seguir. Agora,
que quantidades é que devemos ingerir? Pronto, esta parte aqui, pegando no que o João disse, e muito bem, eu sou acompanhado pela nutricionista, passando a publicidade da Ebri, que eu adoro, já estamos há muitos anos a trabalhar juntos, e o que eu vou falar são guidelines gerais, ok? Eu recomendo toda a gente a fazer uma consulta de nutrição e perceber o que é que tem que consumir. Da mesma maneira que recomendei nos primeiros episódios fazer um bike fit, também recomendo fazer a consulta de nutrição. É fundamental que tu começares por algum lado e alguém muito experiente e com credenciais te diga o que é que tu deves fazer. Até porque a nutrição, para nós, é tipo a quinta modalidade, se vamos assim juntar. Não é? Temos a natação, o ciclismo, a corrida, o treino de força e a nutrição sendo a quinta modalidade do triatlo. Não é? A quinta, mas que faz a ligação entre todas. Claro, todas estão interligadas. Porque tu vais nadar de manhã, se não comeres bem logo a seguir ao treino e antes do treino, não vais ter energia para depois pedalares ou correres à hora do almoço ou fazeres o treino de força. Portanto, a nutrição, podes chamar-lhe o quinto segmento, mas é uma importância brutal. E essa importância brutal define-se depois na prova. O que é que as guidelines dizem? As guidelines, até há muito pouco tempo, diriam-te que no máximo é 80 a 90 gramas que tu consegues absorver de hidrato de carbono. Entretanto, vários estudos feitos já se percebeu que não, que o nosso corpo consegue assimilar muito mais do que isso. Estamos a falar em profissionais que já estão em cerca de 110, 120 gramas por hora de absorção de carboidrato. O que é que eu quero dizer com isto? Tu não vais passar de consumir 50, 60 gramas por hora para 120. Vai-te dar um desconforto intestinal de certeza absoluta. Nem vais aguentar comer tanta coisa durante uma hora. Agora, aquilo que eu te sugiro fazeres é isto treinando. E isto treina-se quando me dizem regularmente de eu não consigo comer tanto, eu não consigo beber tanto, eu não consigo... Eu pergunto logo, mas quantas vezes já treinaste isso? É que tu até conseguiste fazer as séries de corrida abaixo de 4 km, andas aqui há 2 anos a fazer séries e a fazer corrida contínua. Tu achas que é em 2 fins de semana a tentar meter 80, 90 gramas que vais conseguir meter e que vai correr tudo bem? Primeiro, ainda nem sabes se é aquela marca de suplementos que te dás melhor. Leva tempo, descobrires uma marca. E deixa-me eu dizer-te já uma coisa. Quando descobrires, vai chegar uma altura que vais querer mudar, estás enjoado. Mas pronto, isso são outros 500. Segundo, leva tempo a teu estômago conseguir assimilar aquilo tudo. Terceiro, leva tempo até tu perceberes se é de meia hora, se é de 15 em 15 minutos, menos quantidade, se é de 1 hora, tudo de uma vez, que eu duvido. Mas pronto, ou seja, cada pessoa tem o seu timing. Há pessoas que gostam de comer barras e gomas na bicicleta. Eu, em provas, só gosto de meter géis e isotónico. Epá, leva tempo até tu perceberes qual é a melhor receita. Não digas logo, comigo não dá. Dá! Tens é que descobrir como é que vais fazer. Porque se tu queres ter performance, tens que pôr gasolina. Não dá para andar sem gasolina. Acima de tudo, eu acho que, tal como nós treinamos a natação, o ciclismo e a corrida, a nutrição é algo que nós também temos de treinar ao longo do processo. E aquilo que o João estava a dizer, nós temos de testar, tal como às vezes, olha, temos séries de abaixo de 3 ao quilómetro. Vamos lá, pá, não deu, não saiu nenhuma. Então, se calhar, eu ainda não tenho essa capacidade, mas vou continuar a tentar. E nutrição igual, nós temos de seguir um plano, acima de tudo, não é? Como o João disse, acho que é fundamental uma pessoa que anda no triatlo de longa distância deve fazer um acompanhamento, por mais experiente que seja, deve ser acompanhado por uma nutricionista, ou por um nutricionista, neste caso, e, acima de tudo, isto é algo que se treina, e muitas vezes eu acho que o que eu sinto nos atletas amadores é que não treinam convenientemente a nutrição durante a época, não é? Por vários fatores, muitas vezes um fator monetário, não é? Pela questão do preço que custa. Nós, quem treina para o Ironman, fazer um treino de 6 horas de ciclismo e meter 12 géis, não é? Que no fim de semana acaba por ser um gasto e de ser dispendioso, e o pessoal acha, pá, não treino, mete só 6 e depois na prova mete os 12 quando for a prova. E depois normalmente isso corre mal porque não foi treinado, como o João estava a dizer, não é? Portanto, é muito importante vocês perceberem, e aquilo que o João disse, que é, ninguém passa de 60 gramas por hora para 120 num fim de semana, que vai correr mal. E ninguém passa de andar o ano todo a fazer 60 gramas e chegar ao dia de prova e querer fazer 120, que aí então vai correr pior. Portanto, pessoal, acho que é importante vocês perceberem que isto é um segmento
treinável, tal como os outros segmentos do triatlon. Isto aqui, vejam as coisas desta maneira. Da mesma maneira que, vamos pôr aqui exemplos. Vocês andaram a treinar o race pace em frequência cardíaca e o vosso race pace é entre 140 a 150 batimentos por minuto. E nesses treinos longos, faziam séries longas, treinos longos, incorporavam as séries a 140, de 20 minutos, meia hora, 40 minutos, 140 a 150 BPM, e nisso tudo consumiam 50 gramas de hidrato. 2 géis clássicos de 25 gramas cada um, ou então um gel de 25 gramas e mais meio bidon por hora. Como a malta só leva 2 bidons normalmente, quer gerir aqueles 2 bidons para as 4 horas. Eu falo nestas coisas por algum motivo. Eu já ando há muitos anos e eu sei que é assim, que a malta quer fazer. Pensa, ok, eu tenho 2 bidons, vou fazer 4 horas, isto tem que ser meio bidon por hora, senão não vai dar. Então pensam meio bidon, dá ali uma média de 40 gramas, mais os 25 gramas do gel que meti à meia hora, vou andar ali a consumir à volta de 60 a 70 gramas, 50 a 60 gramas por hora num treino. Mas chegam à prova, entusiasmam-se e dizem assim, pá, toda a gente está a consumir 80, 90, portanto vou pôr um gel de meia hora, como tenho os abastecimentos vou beber mais isotónico, já estou nos 80, 90 gramas e miraculosamente eu consigo fazer, em vez de ser 150 BPM, andar uns 160, 170 BPM. Porque como consumo mais, consigo mais. Guess what? Não vai dar. Não vai acontecer. Ninguém consegue meter mais 10 a 20 batimentos cardíacos no próprio dia da prova só porque é dia de prova. Não consegues. Não vai dar. Ninguém consegue meter mais 20, 30 gramas por hora numa prova longa de 5, 6, 8, 10, 14 horas só porque agora realmente é prova, então tem que dar. Não vai dar. Lamento informar. Portanto, isto tem que ser treinado. Vocês têm que treinar consistentemente a ingestão de carboidratos nos treinos, ok? Não há volta a dar, sem gasolina vocês não andam. Isto só falando dos treinos longos e treinos de alta intensidade. Falando da nutrição propriamente dita durante a semana, existem muitas teorias. Uma das que eu tenho ouvido falar, e alguns atletas usam, mas não é fácil fazer, que é, nos dias de treino easy, comer menos hidratos de carbono, nos dias de treino forte, comer mais hidratos de carbono. É espetacular, eu tenho feito isso, mas dá muito trabalho porque cada dia é diferente. Ou então vocês podem fazer, juntamente com a vossa nutricionista, ou vocês verem por vocês os vossos macros, e calcularem uma média dos dias entre treinos easy e treinos hard. Eu gasto X calorias por dia, o meu metabolismo é Y, então tenho que ter X calorias por dia para comer. Depois reforçam só nos pré-treinos, quando vão fazer um treino mais forte ou um treino menos forte, com mais hidratos ou menos hidratos. Pronto. Seja qual for a estratégia que vocês utilizarem, utilizem uma estratégia e quantifiquem o que é que estão a fazer. Não estou a dizer que têm que estar a contar todas as gramas de hidratos de carbono por dia, não sei o quê, mas façam pelo menos uma vez, uma semana, 2 semanas, as coisas contadas, bem feitas, porque depois é sempre igual, vocês já conhecem as porções e aí tomam uma decisão consciente. Estão a comer a mais, já sabem que estão a comer a mais, estão a comer a menos, estão a comer a menos. Agora, as vossas tais 20, 25 gramas de proteína por refeição não podem falhar. Os hidratos de carbono não vou falar, porque é muito pessoal, portanto não quero induzir ninguém a nenhum número, depois vão dizer que eu é que disse que eram 100 gramas de hidratos ou 200 gramas, portanto não vou induzir, mas as gramas de hidratos de carbono que têm que tomar são iguais, os legumes que têm que pôr são, de maneira geral, iguais nas refeições principais, tanto no almoço como ao jantar. Portanto, se vocês fizerem aqui uma semana bem controlados, com os macros contados e as pesagens feitas, depois é uma memória visual que vocês só têm que manter durante o ano e depois ir ajustando. Mas é fundamental vocês saberem o que é que estão a fazer, o que é de mais e o que é de menos. E pegando nisto, partindo para o próximo passo, que é as perdas de peso. Começa-se a aproximar a prova, a pessoa aí lembra-se claramente que está 2, 3, 4 quilos acima. Então o que é que faz? Vou cortar nos hidratos, vou cortar na comida para perder peso. É só um dos primeiros princípios para começar a vir o overtraining e depois as lesões e depois a insatisfação porque não estão a alcançar
os resultados nos treinos. Ou seja, comem menos, têm menos gasolina, não conseguem pôr watts, não conseguem pôr potência, não conseguem pôr velocidade. O que é que vai acontecer? Vão desmotivar, vão achar que estão gordos. Não estão a conseguir porque estão gordos, então vão comer ainda menos. Vão se lesionar. Tudo errado, ok? E até porque às vezes, eu falo isto, a gente muitas vezes liga aqui o triatlo e olhamos para os ciclistas profissionais principalmente, né, que são muito magros, relações peso-potência brutal, mas nós como amadores muitas vezes, dá exemplo, quando estava no Ironman 80 kg e na altura, houve uma altura que cheguei aos 78, mas o que é que eu senti quando cheguei aos 78? Parecia que tinha menos capacidade e menos força, ou seja, sentia-me pior na bicicleta, por exemplo, com 78 do que com 80. Às vezes perder 2 kg não traz grandes benefícios para nós enquanto a competir, vamos assim dizer, embora sejamos amadores. Portanto, às vezes é preciso encontrar ali um equilíbrio, não é preciso ter 60 kg para ter um rendimento bom, porque se calhar para nós é melhor ter 62 ou 63. E complementando essa tua análise, não é teoria, é uma análise que tu fizeste a ti próprio, tu não és menos forte nos 78. A questão aqui é como é que tu chegaste a esses 78. Também. Se calhar não chegaste da melhor maneira. Ou seja, se calhar devia ter sido mais progressivo, ou se calhar devias ter chegado em redução de outras coisas e não dos ingredientes que tu reduziste, porque os ciclistas realmente eles têm 50 kg e são super poderosos. Os triatletas profissionais também têm 70 kg e são super poderosos. Alguns. Portanto, aqui o que eu quero dizer é, às vezes a gente chega a menos peso, perdemos força, sim, ou perdemos força porque perdemos peso na altura errada da época, ou então perdemos da maneira errada. Perdemos massa muscular e não perdemos gordura. Portanto, não tirem ilações das vossas análises, porque a vossa análise é só uma análise. Um estudo pressupõe estudar as nuances todas envolvidas e mais pessoas. E nós, quando nós analisamos a nós próprios, analisamos o nosso processo. Eu também estou como ao João, eu também acho que tenho um peso que não sou eficiente nesse peso. E já pus isso na cabeça e depois às vezes é mental. Se chega ali àqueles quilos, acho, não, já perdi demasiado. Eu assim não tenho força, não aguento. É completamente errado. Porque se eu fosse profissional, eu tenho a certeza que ainda baixava um bocadinho mais e iria ter mais resultados. Portanto, acerca do peso, vão sentindo quando é que começa a baixar a performance. E quando começa a baixar a performance, tem que reajustar, tem que pôr gasolina. Ou põe mais gasolina, neste caso hidratos de carbono, no pré-treino, ou põe mais gasolina no intratreino, ou então se calhar precisam mesmo é pôr mais gasolina no pós-treino. Se calhar é esse que está a falhar. Vocês chegam ao treino bem, vocês fazem o treino bem e depois pensam, ok, o treino está feito, agora eu não vou comer nada que é para perder peso, para ir queimar a gordura pós-treino. É só o mais errado que existe à face da Terra, ok? Portanto, em relação à nutrição, eu podia estar agora aqui a falar que no pré-prova, quando fazemos o carboloading, estar a meter 2, 3 gramas de hidrato de carbono por quilo de peso, durante o ano, se os macros totais são a 5 a 11 gramas de hidrato de carbono por quilo de peso. São pormenores tão pormenores que eu não quero entrar por aí porque não sou nutricionista, nem quero vir a ser. Tenho os meus conhecimentos, guardo-os para mim, para as minhas análises, para os meus feedbacks quando estou a abrir. Posso dar algumas sugestões aos meus alunos, mas são sugestões e opiniões pessoais, das quais eu não vou pôr aqui porque não quero que isto escale para caminhos que eu não tenho nada a ver, nem quero guerras com ninguém. Mas tenho as minhas opiniões, como muita gente tem. Portanto, existem guidelines que estão aí, estão disponíveis para toda a gente no ChatGPT ou no Google ou em livros. Os próprios nutricionistas as fazem. Vejam, revejam, façam as métricas para vocês e cumpram. Porque muitas vezes as pessoas fazem essas contas todas e depois chegam a elas próprias no dia de meter os hidratos e cortam. E depois começam a perder eficiência. Porque não é num treino ou dois que perdes eficiência, é o continuar disso é que tu começas a perder eficiência. Portanto, para. Se estás a perder eficiência, para. Não está a funcionar. Come mais. Experimenta comer mais. Acredita, se tu comes mais, vais ter mais força, vais ter mais potência, vais gastar mais energia. Se gastas mais energia, gastas mais calorias. Se gastas mais calorias, perdes mais peso. Ok? Portanto, não pares de comer. Não abdiques da comida. Esse não é o caminho.
Isto durante a semana. Durante o treino, já falámos. Tens que comer. Basicamente, tens que comer o dia todo. Se queres fazer triatlo, tens que comer. Isto é a parte boa do triatlo. Não te tinham dito. Agora, não é os fritos, nem nada dessas coisas, não é? Mas, eu fico muito feliz de poder comer 2 em 2 horas. Às vezes, de hora em hora, eu estou a comer porque sinto-me mais cansado. Então, prefiro repartir em mais refeições durante o dia do que uma mais cheia. Ok? Mas isto é só a minha opinião. Portanto, eu acho que a reter deste episódio como fundamentais, consultar um nutricionista sempre, não é? Durante o processo. A nutrição, tal como o treino do ciclismo, da natação, da corrida, é algo que tem de ser planeado e organizado. Nutrição semanal entre os treinos, fora dos treinos, é fundamental para nós mantermos performance e rendimento. E treinar a nutrição também para a prova, nos treinos mais longos, muitas vezes, para percebermos o que é que conseguimos ingerir e o que é que não conseguimos ingerir. Eu acho que isto são os grandes aspectos que retemos deste episódio. Como o João disse, eu continuo a dizer que para mim é fundamental consultar sempre um nutricionista, porque, tal como o João falou, eu também tenho muito menos experiência do que ele na prática do triatlo, mas também já tenho a noção do que é que eu consigo ou não consigo ingerir, porque ao longo dos anos vamos treinando essa capacidade. Agora, quando estou numa fase ou quando estamos mais focados em competir, em ter melhores resultados, acho que é super importante consultar e ser acompanhado pelo nutricionista. E assim, vamos cá ser muito práticos. O dinheiro que se gasta numa inscrição para uma prova e em todo o processo para chegar a ser Ironman ou Alpha Ironman ou o que for, não é o custo de uma consulta com um nutricionista que vai sair completamente fora do budget. Até porque ela pode-vos ajudar a gastar muito menos dinheiro. Vocês vão com uma marca de géis ou proteínas que vocês gostam, ela adapta-vos a dieta a essa marca. Portanto, vocês nem são obrigados a ter que consumir as marcas XPTO mais caras ou mais baratas. Portanto, vocês veem dentro do mercado quais são as marcas que vocês gostam ou que conseguem pagar para tomar de uma maneira consistente durante os treinos, e ela faz a dieta e a nutrição pós-treinos e pré-treino e intratreino de acordo com aquilo que vocês tomam. Portanto, eu acho que é um investimento muito, muito importante de se fazer, se não fundamental, principalmente quem está a começar, para perceber o que é que tem que fazer. E depois o aumento da fome. Estou a treinar natação, aumentou-me muito a fome. Vou comer? Não vou comer? Como é que eu posso aguentar este estímulo, este ímpeto de comer mais? Isso tudo são coisas muito importantes que só uma pessoa credenciada vos pode dar uma resposta com base na ciência e não no acho, o empírico. O empírico às vezes funciona por um estado emocional que nós estamos, que tudo funciona bem, e às vezes não estamos num estado emocional bom e tudo funciona mal. Portanto, o empírico vale o que vale. O científico é o que deve prevalecer e depois nós ajustamos as coisas a cada um. Mas procurem sempre uma base científica quando tomarem uma decisão de nutrição para a prova ou para a vossa semana, para perder ou ganhar peso ou ganhar performance na prova. Eu sigo muito por isso. Dentro dos objetivos que eu tenho, procuro sempre a ciência de dar dados de que aquilo que eu estou a fazer é o mais indicado. Agora deixo do vosso lado os próximos passos. Para finalizar, acho que, como acabámos agora, fizemos um pequeno resumo do que é que abordámos, da importância da nutrição na prática do triatlo e como sendo o quinto segmento que engloba todos os segmentos, não é? E que se atravessa nos 3 segmentos do triatlo e mesmo no treino de força. Para finalizar, como começámos, sigam o canal do YouTube, sigam o canal no Spotify, partilhem com os vossos amigos. Durante a semana, todas as vossas sugestões são muito bem-vindas para que nós possamos trazer mais e melhor conteúdo aqui ao canal. Um grande abraço e este foi o primeiro episódio da segunda temporada. Até à próxima! Tchau, malta. Bons treinos!